Você já parou para pensar no que aconteceria se você pudesse ficar frente a frente com seu maior inimigo? Não o vilão de videogame, não o valentão da escola, mas aquele inimigo invisível que mora dentro da sua própria cabeça. Aquele que sussurra no seu ouvido que você não é bom o suficiente, que você vai falhar na prova de amanhã, que aquela pessoa nunca vai querer ser sua amiga ou que você nunca vai conseguir entrar no time. Imagine se você pudesse não apenas conversar com ele, mas forçá-lo a revelar todos os seus segredos, todas as suas armadilhas, todas as formas como ele tenta te controlar. Há quase 100 anos, um homem chamado Napoleon Hill dedicou sua vida inteira a estudar por que algumas pessoas alcançam o sucesso enquanto a maioria fica para trás. Ele entrevistou os homens mais bem-sucedidos da sua época. Ele estudou os padrões de pensamento dos vencedores e dos perdedores. E no fim de toda essa pesquisa, ele chegou a uma conclusão que chocou o mundo. A diferença entre quem vence e quem perde não está no talento, não está na sorte, não está na família em que você nasceu. Está em algo muito mais profundo e muito mais pessoal. Está na batalha que acontece dentro da sua própria mente, todos os dias, a cada hora, a cada decisão que você toma. E foi com base nessa descoberta que ele escreveu um livro que ficou guardado por décadas antes de ser publicado, porque as ideias dentro dele eram consideradas revolucionárias demais para a época. Esse livro é chamado de Mais Esperto que o Diabo. E hoje eu quero usar os ensinamentos desse livro como ponto de partida para uma conversa que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero que você pense de verdade antes de responder. Você está vivendo a vida que você escolheu ou você está vivendo a vida que os outros escolheram para você? Você acorda de manhã animado com o que vai fazer no dia ou você acorda com aquela sensação de que está apenas cumprindo uma obrigação? Você toma as suas próprias decisões ou você faz o que faz porque todo mundo faz assim? Se você ficou em dúvida em alguma dessas perguntas, não se preocupe, você está no lugar certo. Porque o que vamos explorar juntos hoje é exatamente sobre isso. Como recuperar o controle da sua própria mente e da sua própria vida, independentemente da sua idade, das suas circunstâncias ou dos seus medos. Vamos começar do começo. Parte 1. O inimigo que ninguém vê. Imagine que você está no pátio da escola. O sinal do recreio acabou de tocar. Todo mundo está correndo, rindo, formando grupos. Você vê um grupo de alunos jogando um jogo novo no celular. Você não acha o jogo tão legal assim. Na verdade, você preferiria muito mais ler aquele livro de aventura que está na sua mochila, ou desenhar no seu caderno aquele personagem que você inventou. Mas de repente, uma voz na sua cabeça diz: se você não jogar com eles, você vai ficar de fora. Eles vão te achar estranho. Ninguém vai querer sentar com você na hora do almoço. Então, você guarda o caderno. Você abaixa a cabeça, você pega o celular e começa a jogar um jogo que você nem gosta, só para se encaixar. E no fundo, enquanto você joga, existe uma parte de você que sabe que não é isso que você queria fazer. Mas o medo de ficar de fora foi mais forte. Nesse exato momento, você acabou de cair na armadilha número 1 do inimigo invisível. Napoleon Hill chamou essa armadilha de alienação. Ser um alienado não significa que você veio de outro planeta. Significa que você está apenas flutuando na vida, como um barco sem leme no meio do oceano, sendo levado para onde quer que a correnteza da maioria vá. O alienado não escolhe o seu destino. O destino do alienado é escolhido pelo vento, pelas ondas, pelo grupo, pela moda, pelo medo. O alienado é aquele que deixa os outros pensarem por ele. É o aluno que só estuda na véspera da prova porque todo mundo faz assim, não porque ele realmente quer aprender. É a pessoa que concorda com uma piada maldosa sobre um colega só porque o grupo inteiro está rindo, mesmo sabendo no fundo que aquilo é cruel e errado. É o jovem que escolhe a faculdade que os pais querem, não porque ele tem paixão por aquela área, mas porque tem medo de decepcionar alguém. O alienado entrega o controle remoto da própria mente para as outras pessoas, para o ambiente ao seu redor e, principalmente, para o medo. E o inimigo invisível adora os alienados. Por quê? Porque eles são fáceis de controlar. Se você não decide o que quer da sua vida, o mundo decide por você. Se você não escolhe os seus próprios pensamentos, o medo entra e escolhe por você. O medo de ser diferente, o medo de ficar sozinho, o medo de ser criticado.
Tudo isso faz com que você prefira seguir a manada a traçar o seu próprio caminho. Mas existe um antídoto poderoso contra a alienação. É algo tão simples que parece mentira, mas é a habilidade mais importante que você pode desenvolver na sua vida: o hábito de pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo significa parar por um segundo, no meio do barulho do pátio da escola, e perguntar a si mesmo: eu realmente quero fazer isso? Isso faz sentido para mim? Isso me ajuda a chegar onde eu quero? Parece simples, e é, mas a maioria das pessoas nunca faz isso. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao que acontece ao redor, em vez de decidir conscientemente como quer viver. Quando você começa a fazer essas perguntas, você retoma o controle remoto da sua mente. Você deixa de ser um passageiro no barco da sua vida e assume o leme. E é exatamente nesse momento que o inimigo invisível começa a perder o poder sobre você, porque ele não pode controlar uma mente que sabe o que quer e que não tem medo de pensar de forma independente. Mas o inimigo não desiste fácil. Quando ele percebe que você está começando a pensar por si mesmo, ele saca a sua arma mais poderosa. E essa arma tem um nome que você já conhece muito bem: o medo. Parte 2. As 6 faces do medo. Napoleon Hill passou décadas estudando medo e chegou a uma conclusão fascinante. Apesar de existirem milhares de situações que nos assustam, todos os medos humanos se encaixam em apenas 6 categorias fundamentais, 6 faces do mesmo inimigo. E o mais interessante é que, quando você aprende a reconhecer essas 6 faces, o medo perde muito do seu poder sobre você. Porque o que não tem nome parece um monstro. Quando você dá um nome a ele, ele se torna apenas um problema que pode ser resolvido. Vamos conhecer as 6 faces do medo, traduzidas para a realidade de quem tem 12 anos. A primeira face é o medo da pobreza. Quando você ouve medo da pobreza, talvez pense em algo distante da sua realidade. Mas esse medo se disfarça de formas muito sutis na vida de um jovem. Ele aparece como o pavor de não ter o tênis da marca certa, de não ter o celular mais novo, de não usar a roupa que todo mundo está usando. É a sensação angustiante de que, se você não tiver as mesmas coisas materiais que os outros, você vale menos como pessoa. O inimigo usa esse medo para fazer você se sentir inferior, para fazer você implorar por coisas que você nem precisa, apenas para se sentir aceito. Ele te convence de que o seu valor como ser humano está nos objetos que você possui e não nas qualidades que você desenvolve. A segunda face é o medo da crítica. Esse é, de longe, um dos mais devastadores. É o pavor de ser zoado na sala de aula. É a ansiedade de postar algo nas redes sociais e receber comentários negativos. É o frio na barriga de levantar a mão para fazer uma pergunta e imaginar que todo mundo vai rir. Esse medo paralisa de uma forma cruel, porque ele ataca exatamente o momento em que você está prestes a crescer. Toda vez que você está prestes a tentar algo novo, a mostrar um talento, a dar uma opinião diferente, o medo da crítica aparece e sussurra: e se você errar? E se rirem de você? É melhor ficar quieto e não arriscar. E se você ouvir esse sussurro, você fica invisível. E ao ficar invisível, você se torna mais um alienado na multidão. A terceira face é o medo de perder o amor ou a amizade de alguém. Sabe quando você faz algo que sabe que é errado só para não perder a amizade de um colega? Ou quando você deixa de defender alguém que está sofrendo bullying porque tem medo de que o grupo se vire contra você? Ou quando você concorda com uma opinião que você acha absurda só para não criar conflito? O inimigo usa o seu desejo natural e legítimo de pertencer a um grupo, de ser amado, de ter amigos, para fazer você trair os seus próprios valores. Ele sussurra que, se você for você mesmo, se você discordar, se você defender o que é certo, ninguém vai gostar de você. E essa mentira é uma das mais perigosas que existem. A quarta face é o medo da doença. Para alguém de 12 anos, isso pode parecer algo distante. Mas esse medo se disfarça na preocupação excessiva com a aparência, com o corpo, com espinhas, com não se encaixar nos padrões impossíveis de beleza que você vê nas redes sociais. O inimigo faz você acreditar que o seu corpo é um problema a ser consertado, um defeito que precisa ser escondido, em vez da máquina incrível e única que te permite viver, correr, criar, sentir e explorar o mundo. A quinta face é o medo da velhice.
Para você, que tem 12 anos, a velhice parece algo que só vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. Mas esse medo se traduz como a ansiedade sobre o futuro, aquela sensação de que o tempo está passando e você não está sendo bom o suficiente, rápido o suficiente. O que eu vou ser quando crescer? E se eu não for bom em nada? E se o ensino médio for muito difícil? E se eu escolher o caminho errado? O inimigo tenta roubar a sua alegria do presente, fazendo você se preocupar excessivamente com um futuro que ainda nem existe. E a sexta face é o medo da morte. Novamente, algo que parece distante, mas que na sua realidade se manifesta como medo do fracasso definitivo. O medo de tentar entrar no time da escola, não conseguir e achar que o seu sonho acabou para sempre. O medo de tirar uma nota vermelha e acreditar que você nunca vai ser inteligente. O medo de tentar algo grande e falhar de forma tão visível que você nunca mais consiga se recuperar. É o medo do fim das possibilidades, a sensação de que algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais vão se abrir. Reconhecer essas 6 faces é o primeiro passo para derrotá-las. Quando você sente aquele frio na barriga antes de levantar a mão na sala, você pode dizer para si mesmo: "Ah, esse é o medo da crítica tentando me paralisar." E ao dar um nome a ele, ele perde a força. Você percebe que o medo não é um monstro real. É apenas uma sombra projetada na parede da sua mente. E sombras não têm poder sobre quem sabe acender a luz. Parte 3. O escudo. Propósito definido. Agora que você conhece as armas do inimigo, você precisa de um escudo. E esse escudo tem um nome: propósito definido. Lembra do barco sem leme sendo levado pela correnteza? O propósito definido é o leme, é a bússola, é o mapa que diz exatamente para onde você quer ir. Sem ele, qualquer vento serve. Com ele, você pode navegar mesmo contra as tempestades. Mas eu preciso desfazer um mal-entendido muito comum sobre o que é ter um propósito. Muita gente acha que ter um propósito significa ter um plano de vida perfeito, com todos os passos mapeados do 1 ao 100, sabendo exatamente qual faculdade vai fazer, qual profissão vai ter, quanto dinheiro vai ganhar aos 30 anos. Isso não é propósito, isso é ansiedade disfarçada de planejamento. Ter um propósito definido, especialmente na sua idade, é muito mais simples e muito mais poderoso do que isso. É saber com clareza o que você quer agora. Não daqui a 20 anos, agora. Pode ser o objetivo de aprender a tocar violão até o final do ano. Pode ser a meta de melhorar as suas notas em matemática no próximo bimestre. Pode ser a decisão de ler um livro por mês. Pode ser o sonho de entrar no time de basquete da escola. Pode ser o projeto de criar um canal no YouTube sobre o assunto que você mais ama. Pode ser qualquer coisa que seja genuinamente sua, que venha do seu interior, não da pressão dos outros. A magia do propósito definido é que ele funciona como um filtro mágico na sua mente. Quando você sabe exatamente o que quer, as distrações e os medos começam a perder a importância. Imagine que o seu propósito é entrar no time de basquete. Você precisa treinar arremessos todos os dias depois da aula. Um dia, os seus amigos te chamam para ficar jogando videogame a tarde inteira. A voz da alienação sussurra: "Vai jogar, todo mundo vai estar lá. Você vai ficar de fora." Mas, como você tem um propósito definido, você tem um motivo maior para dizer não. Você diz: "Hoje não, galera, eu preciso treinar." Você pode até sentir um pinguinho de medo da crítica, mas o seu desejo de entrar no time é muito maior. O propósito definido te dá a força necessária para não seguir a manada. Ele te dá a coragem de ser diferente, porque você sabe para onde está indo. E tem mais. O propósito definido organiza a sua energia. Quando você não sabe o que quer, você gasta energia com qualquer coisa. Você rola o feed do celular sem parar, sem propósito, absorvendo informações que não te levam a lugar nenhum. Você se preocupa com fofocas que não têm nada a ver com a sua vida. Você reclama da escola, dos professores, dos pais, sem fazer nada para mudar a situação. Toda essa energia desperdiçada é energia que poderia estar construindo o seu futuro. Mas quando você tem um alvo, toda a sua energia se concentra naquilo. Você acorda com um motivo. Você estuda com um motivo. Você treina com um motivo. Você lê com um motivo. E uma mente focada em um propósito é uma mente que o inimigo invisível simplesmente não consegue invadir.
porque ela está ocupada demais construindo algo para perder tempo com o medo. Existe um segredo sobre o propósito definido que a maioria das pessoas nunca aprende. Ele precisa ser acompanhado de ação imediata. Não basta apenas desejar entrar no time de basquete e ficar deitado no sofá imaginando como seria legal. O desejo sem ação é apenas um sonho vazio, e sonhos vazios são o parquinho de diversões da alienação. Você precisa agir. Você precisa pegar a bola, ir para a quadra e arremessar, mesmo que erre os primeiros 10, 20, 50 arremessos. A ação é o que transforma o propósito em realidade e blinda a sua mente contra o medo. E aqui existe uma armadilha sutil que o inimigo usa com muita frequência: a armadilha do momento certo. Você já se pegou pensando, vou começar na segunda-feira, ou vou começar quando as férias chegarem, ou vou começar quando eu me sentir mais preparado. Isso é o inimigo invisível te convencendo de que o momento certo vai chegar por conta própria. Mas o momento certo não existe. O momento certo é agora. Sempre foi agora. Sempre vai ser agora. Cada segundo que você passa esperando o momento certo é um segundo que o inimigo usa para fortalecer as correntes da alienação ao redor de você. Parte 4. O ritmo hipnótico. A lei dos hábitos. E é aqui que entramos em um dos conceitos mais fascinantes e ao mesmo tempo mais assustadores que Napoleon Hill descreveu. Ele chamou de ritmo hipnótico. Calma, não tem nada a ver com alguém balançando um relógio na frente dos seus olhos e dizendo, você está ficando com sono. O ritmo hipnótico é uma lei da natureza e ela funciona de forma muito parecida com a gravidade. Ela está sempre lá, puxando as coisas para um padrão fixo. Pense no ritmo hipnótico como a força dos hábitos levada ao extremo. Tudo que você faz repetidamente, seja bom ou ruim, começa a se tornar automático. Primeiro você escolhe o hábito, depois o hábito te controla. Se você passa 3 horas por dia reclamando que a escola é chata, o seu cérebro se acostuma com esse padrão. Reclamar se torna o seu ritmo. E, depois de um tempo, você nem precisa mais tentar reclamar. Você simplesmente reclama de tudo, automaticamente, sem nem perceber. O inimigo invisível usou o ritmo hipnótico para prender você em uma teia de negatividade sem que você tenha percebido o momento exato em que a teia foi tecida. Por outro lado, se você cria o hábito de estudar 30 minutos todos os dias antes de jogar videogame, no começo vai ser difícil. Você vai ter que lutar contra a vontade de ligar o console direto. Vai ter dias em que você vai querer desistir, em que vai parecer que não está valendo a pena. Mas, se você repetir isso por tempo suficiente, o ritmo hipnótico entra em ação a seu favor. Estudar primeiro se torna automático. O seu cérebro aceita o novo padrão. O que antes exigia muito esforço, agora é natural. Você usou a mesma lei da natureza que o inimigo usa contra você, mas desta vez a favor de você. Você transformou correntes em asas. O perigo do ritmo hipnótico é que ele age de forma silenciosa e gradual. A alienação nunca começa com uma grande decisão errada. Ela começa com pequenas coisas. Um dia você deixa de fazer a tarefa de casa porque está cansado. No outro, você concorda com uma piada maldosa só para se enturmar. No outro, você desiste de tentar resolver um problema de matemática porque parece difícil demais. No outro, você passa 2 horas a mais no celular em vez de treinar. Cada uma dessas pequenas ações é um fio invisível. Um fio sozinho é fácil de arrebentar. Mas quando você repete essas ações todos os dias, o ritmo hipnótico tece esses fios até formar um cabo de aço impossível de quebrar. Você se torna um alienado profissional, e o inimigo invisível assume o controle total, sem que você tenha percebido quando isso aconteceu. A boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo antes que os fios se tornem cabos de aço. E mesmo que já sejam cabos de aço, você pode quebrá-los também, embora exija mais esforço. Como? Com o propósito definido e com uma ferramenta simples, a pergunta. Toda vez que você estiver prestes a fazer algo no piloto automático, pare e pergunte: isso que eu estou fazendo agora está me ajudando a chegar no meu objetivo ou está me afastando dele? Se você quer ser um grande desenhista, passar 4 horas vendo vídeos aleatórios na internet está te ajudando ou te atrapalhando?
Se você quer melhorar em matemática, deixar a tarefa para o último minuto está te ajudando ou te atrapalhando? O ritmo hipnótico é neutro, ele não julga. Ele apenas fixa os hábitos que você escolhe. Então escolha com cuidado, porque o que você escolhe hoje vai se tornar automático amanhã. Existe uma história que ilustra muito bem o poder do ritmo hipnótico. Imagine dois irmãos que crescem na mesma casa, com os mesmos pais, na mesma escola, com as mesmas oportunidades. Um deles, desde pequeno, tem o hábito de ler por 30 minutos antes de dormir. O outro tem o hábito de ficar no celular até tarde. No primeiro mês, a diferença entre eles é quase imperceptível. No primeiro ano, o que lê começa a ter um vocabulário um pouco maior, a entender as aulas um pouco mais facilmente. Depois de 5 anos, a diferença é enorme. Depois de 10 anos, eles parecem ter vivido vidas completamente diferentes, mesmo tendo começado do mesmo lugar. O ritmo hipnótico fez o trabalho silencioso de amplificar as escolhas que cada um fez todos os dias. Parte 5. O fracasso é um professor, não um verdugo. E então, chegamos a um dos momentos mais difíceis da jornada, o encontro com o fracasso. Ninguém gosta de falhar, tirar uma nota baixa depois de ter estudado, perder um jogo importante que você treinou semanas para disputar, tentar fazer uma manobra de skate e cair na frente de todo mundo, tentar falar com aquela pessoa que você admira e gaguejar. Dói, dá vergonha, dá vontade de sumir do mapa e nunca mais tentar. E é exatamente isso que o inimigo invisível quer que você faça. O medo usa o fracasso como um megafone. Ele grita na sua cabeça: viu só? Eu disse que você não era bom o suficiente. É melhor você parar de tentar e voltar a fazer o que todo mundo faz. Pelo menos assim você não vai se machucar. Ele tenta transformar um tropeço no caminho em um muro intransponível. Ele quer que você confunda fracasso temporário com derrota definitiva. E essa confusão é uma das maiores armadilhas que existem. Mas preste muita atenção nisso, porque isso é importante. A derrota definitiva só existe se você aceitar que ela é definitiva. O fracasso temporário, por outro lado, é apenas um teste. É a vida dizendo: ok, essa estratégia não funcionou. O que você vai tentar agora? Pense em um videogame. Quando você está jogando e o seu personagem perde todas as vidas na fase do chefão, você desliga o videogame para sempre e diz: eu sou um fracasso? Nunca mais vou jogar? Claro que não. Você pensa: ah, entendi, eu tenho que pular quando ele soltar o fogo e desviar para a esquerda quando ele atacar. Você aprende com o erro, aperta Start de novo e tenta uma estratégia diferente. O fracasso no videogame não é o fim, é apenas informação sobre como passar de fase. A vida real funciona exatamente da mesma forma. Se você estudou para a prova de história e tirou nota baixa, isso não significa que você é burro. Significa que a sua estratégia de estudo não funcionou. Talvez você tenha estudado na frente da TV, com o celular do lado. Talvez tenha deixado para a última hora. Talvez tenha apenas lido o livro em vez de fazer resumos ou se testar com perguntas. O fracasso está te dando uma informação valiosa. Ele está dizendo: mude a estratégia. Não desista. Não, você não é capaz. Apenas, essa abordagem não funcionou. Tente outra. Napoleon Hill descobriu um dos segredos mais profundos sobre o sucesso. Cada adversidade, cada fracasso e cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Isso significa que, escondida dentro de cada tombo que você leva, existe uma lição que vai te deixar mais forte, mais inteligente e mais preparado para o próximo desafio. O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada sofrendo com o fracasso que nunca para procurar a semente. Elas jogam fora o presente sem nem abrir a embalagem. Quando você entende isso, a sua relação com o fracasso muda completamente. Você para de ver o fracasso como um monstro que quer te devorar e começa a vê-lo como um professor rigoroso, mas justo. Um professor que não aceita desculpas, mas que sempre te dá uma segunda chance. E quando o inimigo invisível percebe que você não tem mais medo de falhar, que você usa os seus erros como degraus para subir mais alto, ele perde a última arma que tinha contra você. Existe uma diferença fundamental entre as pessoas que o fracasso destrói e as pessoas que o fracasso fortalece. Não é talento, não é inteligência.
É a história que elas contam para si mesmas sobre o que o fracasso significa. As pessoas que o fracasso destrói dizem: eu falhei, logo eu sou um fracasso. As pessoas que o fracasso fortalece dizem: eu falhei nessa tentativa, logo eu aprendi algo que me deixa mais próximo do sucesso. Uma única palavra faz toda a diferença: sou versus aprendi. Uma é uma identidade permanente, a outra é uma informação temporária. Treine o seu cérebro para usar a segunda versão. Toda vez que você falhar em algo, em vez de dizer eu sou ruim nisso, diga eu ainda não aprendi a fazer isso bem. Essa pequena mudança de linguagem é uma das ferramentas mais poderosas que existem para derrotar o inimigo invisível. Parte 6. A mente aberta. A janela para o crescimento. Lembra do que falamos sobre o propósito definido? Ele é o seu escudo contra o medo. Mas o propósito sozinho não é suficiente se você não tiver uma mente aberta. E esse é o próximo truque do inimigo invisível. Ele adora mentes fechadas. Uma mente fechada é como uma casa com todas as janelas e portas trancadas por dentro. Nada de novo pode entrar. E quando nada de novo entra, o medo toma conta de todos os cômodos. Na sua idade, ter uma mente fechada pode significar achar que você já sabe tudo sobre um assunto antes de estudá-lo de verdade. Pode significar recusar-se a ouvir uma opinião diferente da sua. Pode significar achar que só existe um jeito certo de resolver um problema, ou que as pessoas que pensam diferente de você estão necessariamente erradas. O inimigo sussurra: não escute essa pessoa, ela é estranha. Não tente esse caminho, é muito difícil. Não leia esse livro, é chato. E se você der ouvidos, você tranca mais uma janela da sua mente. Para ser mais esperto que o medo, você precisa escancarar as janelas da sua mente. Você precisa ser curioso. Curiosidade é o oposto do medo. Quando você está genuinamente curioso sobre como algo funciona, você não tem tempo para ter medo de errar. Pense em um bebê aprendendo a andar. Ele cai, levanta, cai de novo. Ele não tem medo do fracasso, porque ele está completamente focado na curiosidade de explorar o mundo ao seu redor. Cada queda é apenas mais uma informação sobre como o equilíbrio funciona. Recupere essa curiosidade. Pergunte por quê e como sobre tudo. Quando alguém tiver uma opinião diferente da sua, em vez de brigar, pergunte: como você chegou a essa conclusão? Quando você encontrar um assunto que parece difícil, em vez de dizer eu não consigo entender isso, pergunte: o que eu preciso aprender para entender isso? Uma mente aberta e curiosa é uma mente que o medo simplesmente não consegue aprisionar, porque ela está sempre em movimento, sempre crescendo, sempre descobrindo algo novo. E aqui existe algo muito importante sobre a curiosidade que poucos percebem. Ela é contagiante. Quando você é genuinamente curioso sobre o mundo, as pessoas ao seu redor sentem isso. Elas querem conversar com você. Elas querem compartilhar o que sabem. Elas se sentem valorizadas quando você faz perguntas sinceras. A curiosidade abre portas que o medo fecha. Ela cria conexões que o isolamento destrói. Ela transforma estranhos em professores e professores em amigos. Parte 7. O Mastermind, a força do grupo certo. E falando em conexões, existe algo muito poderoso que Napoleão Hill chamou de Mastermind, ou mente mestra. Parece nome de supervilão de quadrinho, mas na verdade é o segredo dos maiores realizadores da história. O Mastermind acontece quando duas ou mais pessoas se juntam com um propósito definido em comum e trabalham juntas de forma harmoniosa em direção a esse propósito. Quando você junta a sua mente com a mente de alguém que quer a mesma coisa que você, algo extraordinário acontece. Vocês não são apenas duas mentes trabalhando separadamente. Vocês criam uma terceira força, uma inteligência coletiva que é muito mais poderosa do que a soma das partes. É como quando você mistura dois ingredientes e o resultado é completamente diferente de qualquer um dos dois sozinhos. Pense no seu time favorito de futebol, de basquete ou de esports. Um jogador sozinho, por mais talentoso que seja, não ganha um campeonato. Mas quando o time inteiro está focado no mesmo propósito, quando cada um conhece o seu papel e confia nos companheiros, eles conseguem realizar coisas que nenhum deles conseguiria sozinho. Eles antecipam os movimentos uns dos outros. Eles se cobrem quando alguém erra.
Eles multiplicam a força de cada um. Isso é um mastermind em ação. Na sua vida, o seu mastermind pode ser aquele amigo que também quer melhorar em matemática, e vocês estudam juntos, se testam mutuamente, explicam os conceitos um para o outro. Pode ser o grupo que está criando um projeto de ciências. Pode ser a sua família, quando todos estão alinhados em torno de um objetivo comum. Pode ser um clube de leitura, uma banda, um time de esportes. O inimigo invisível morre de medo do mastermind, porque ele sabe que é muito fácil derrubar uma pessoa sozinha, mas é quase impossível derrubar um grupo unido por um propósito. Por isso, ele trabalha para te isolar. Ele sussurra que você não precisa de ninguém, que as pessoas vão te trair, que é melhor não depender de ninguém. Ele quer te manter sozinho e vulnerável. Mas aqui está o segredo. Você precisa escolher muito bem com quem forma o seu mastermind. Não é qualquer grupo que serve. O grupo certo é aquele formado por pessoas que te empurram para cima, que celebram as suas vitórias genuinamente, que te dizem a verdade quando você está errando e que te ajudam a levantar quando você cai. O grupo errado é aquele que te puxa para baixo, que ri dos seus sonhos, que te convence de que tentar é perda de tempo. Observe as pessoas ao seu redor. Depois de passar tempo com elas, você se sente mais animado e motivado, ou mais cansado e desanimado. Você sai das conversas com novas ideias e vontade de agir, ou com a sensação de que o mundo é um lugar terrível e que não adianta tentar? As pessoas ao seu redor falam sobre sonhos e projetos ou falam sobre fofocas e reclamações? Essas perguntas te dizem tudo o que você precisa saber sobre quem deve fazer parte do seu mastermind. Parte 8. A fé prática. Acreditar no processo. Mas e quando as coisas dão errado, mesmo com um propósito definido, bons hábitos e bons amigos? É aqui que entra o ingrediente que Napoleon Hill considerava essencial, a fé. E não estou falando necessariamente de religião, embora para muitas pessoas a fé religiosa seja uma fonte enorme de força. Estou falando de uma fé prática, cotidiana, aplicável a qualquer situação. A fé de que, se você fizer a sua parte com consistência e dedicação, os resultados vão aparecer. A fé de que o processo funciona, mesmo quando você não consegue ver os resultados ainda. O inimigo invisível usa a dúvida para destruir essa fé. Ele diz: você treinou tanto, mas perdeu o jogo. Viu como não adianta tentar? Ele diz: você estudou, mas tirou nota baixa. Viu como você não é inteligente? Ele usa cada resultado negativo como prova de que você deveria desistir. E se você não tiver fé no processo, você vai acreditar nele. A fé prática é a capacidade de olhar para a derrota e dizer: eu perdi hoje, mas eu estou mais perto da vitória do que estava ontem, porque eu aprendi algo que não sabia antes. É acreditar no processo mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É como plantar uma semente. Quando você planta uma semente, você não vê a árvore no dia seguinte. Você não vê nada no dia seguinte. Você não vê nada na semana seguinte. Mas você sabe que, se você regar todos os dias, colocar no sol, cuidar da terra, as raízes estão crescendo debaixo da superfície, mesmo que você não possa ver. O medo quer que você desenterre a semente todos os dias para ver se ela cresceu. E ao fazer isso, você a mata. A fé prática te ensina a regar e esperar, a continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem ver os resultados imediatamente. E quando a árvore finalmente aparecer, ela vai ser muito mais forte e mais duradoura do que qualquer coisa que poderia ter crescido rápido demais. Parte 9. O poder do tempo e da paciência. Napoleon Hill também nos ensina sobre o poder do tempo. O tempo é o maior aliado de quem tem um propósito e o maior inimigo do alienado. Para o alienado, o tempo passa rápido e não deixa nada para trás, além de arrependimentos e a sensação vaga de que a vida passou sem que ele tenha feito nada de significativo. Para quem tem um propósito, o tempo é como um construtor paciente e incansável. Cada dia é um tijolo que você coloca no seu castelo. Um tijolo por dia não parece muito, mas depois de um ano, você tem 365 tijolos. Depois de 5 anos, você tem uma casa. Depois de 10 anos, você tem uma fortaleza. O inimigo invisível tenta te convencer de que você precisa de resultados imediatos. Ele vive em um mundo de gratificação instantânea, onde tudo precisa acontecer agora, rápido, sem esforço.
Se você não ficar bom no violão em uma semana, ele diz para você desistir. Se você não emagrecer em um mês, ele diz que não adianta se exercitar. Se você não conseguir entrar no time na primeira tentativa, ele diz que você não tem talento. Ele usa a pressa e a impaciência como armas contra você. Mas lembre-se, as coisas mais valiosas da vida levam tempo para serem construídas. Uma árvore gigante não cresce em um dia. Um atleta profissional não se forma em um mês. Um músico extraordinário não aparece do nada. Por trás de cada pessoa que parece ter um talento natural incrível, existem anos e anos de prática diária, de fracassos superados, de momentos em que eles quiseram desistir, mas escolheram continuar. Tenha paciência com você mesmo. Celebre os pequenos avanços. Se hoje você conseguiu fazer um acorde que não conseguia ontem, você venceu. Se hoje você entendeu um conceito de matemática que estava te confundindo há semanas, você venceu. Se hoje você conseguiu dizer não para uma distração e ficou mais perto do seu propósito, você venceu. Cada pequena vitória é um tijolo. Não subestime os tijolos. Parte 10. A autodisciplina. A ponte entre o sonho e a realidade. E chegamos ao último e talvez mais importante ingrediente de todos, a autodisciplina. A autodisciplina é a ponte entre o que você quer e o que você alcança. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando é difícil, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. O alienado só faz o que tem vontade. Se ele quer dormir, ele dorme. Se quer jogar, ele joga. Se quer comer besteira, ele come. O medo o controla através dos desejos imediatos, através da busca pelo conforto instantâneo. E o resultado é uma vida de arrependimentos, porque os desejos imediatos raramente coincidem com o que realmente nos faz crescer. Mas você, que está aprendendo a dominar a sua mente, sabe que a verdadeira liberdade vem da disciplina. Isso pode parecer contraditório. Como disciplina é liberdade? Parece que disciplina é o oposto de liberdade. Mas pense assim, quando você é disciplinado nos estudos, você tem a liberdade de escolher a sua carreira. Quando você é disciplinado nos exercícios, você tem a liberdade de um corpo saudável. Quando você é disciplinado com o dinheiro, você tem a liberdade de realizar os seus sonhos. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Quando você escolhe estudar agora para poder descansar tranquilo depois, você está sendo livre. Você não está sendo escravo da preguiça. Quando você escolhe treinar hoje mesmo sem vontade, você está sendo livre. Você não está sendo escravo do conforto imediato. A autodisciplina é o cadeado que você coloca na porta da sua mente para que o inimigo invisível não possa entrar. E a boa notícia é que a autodisciplina é um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. No começo, vai ser difícil. Vai parecer que você está nadando contra a correnteza. Mas com o tempo, o ritmo hipnótico entra em ação a seu favor. A disciplina se torna um hábito. O esforço se torna natural. E o que antes parecia impossível se torna a sua nova normalidade. Parte 11. Histórias de quem venceu o inimigo invisível. Para tornar tudo isso mais concreto, eu quero te contar algumas histórias. Histórias de pessoas reais que enfrentaram o inimigo invisível e escolheram ser mais espertos do que ele. Pense em uma criança que cresceu em uma cidade pequena, sem muitos recursos, que adorava desenhar. Desde pequena, ela desenhava em qualquer papel que encontrasse. Mas o inimigo invisível estava sempre lá. Os colegas diziam que desenhar era perda de tempo. Os adultos diziam que não dava para ganhar a vida com arte. O medo da crítica sussurrava que os seus desenhos não eram bons o suficiente. O medo da pobreza sussurrava que artistas passam fome. Mas essa criança tinha um propósito definido. Ela sabia que queria criar histórias visuais que tocassem o coração das pessoas. E ela não deixou o inimigo invisível roubar esse propósito. Ela continuou desenhando. Ela usou cada crítica como informação para melhorar. Ela encontrou um mastermind, um grupo de outros jovens artistas que se apoiavam mutuamente. Ela teve fé no processo, mesmo nos dias em que parecia que nada estava funcionando. E com o tempo, o ritmo hipnótico fez o seu trabalho. O que começou como rabiscos em papéis velhos se tornou uma carreira extraordinária. Ou pense em um jovem atleta que foi cortado do time da escola na primeira seleção. O inimigo invisível gritou: "Viu? Você não tem talento. É melhor desistir."
e muitos desistiriam nesse momento. Mas esse jovem escolheu usar o fracasso como informação. Ele perguntou ao técnico o que precisava melhorar. Ele treinou mais. Ele estudou o jogo. Ele voltou na próxima seleção e foi aprovado. E depois de anos de disciplina e propósito, ele se tornou um dos melhores jogadores da região. Essas histórias não são sobre pessoas especiais com talentos extraordinários. São sobre pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias. Escolheram pensar por si mesmas em vez de seguir a manada. Escolheram agir em vez de esperar o momento certo. Escolheram aprender com o fracasso em vez de ser destruídas por ele. Escolheram cultivar bons hábitos em vez de se render ao conforto imediato. Escolheram ter fé no processo em vez de desistir quando os resultados demoraram a aparecer. Essas são as escolhas que qualquer pessoa pode fazer, inclusive você, agora. Parte 12. O dia em que você decide. Existe um momento na vida de toda pessoa que escolhe ser mais esperta que o inimigo invisível. Um momento específico, uma decisão que muda tudo. Não é necessariamente um momento dramático, com música épica ao fundo e raios de luz caindo do céu. Na maioria das vezes, é um momento silencioso, quase imperceptível. É o momento em que você está prestes a ceder ao medo, a seguir a manada, a desistir do seu propósito e você para. Você respira e você escolhe diferente. Talvez seja o momento em que você está no pátio da escola, com um caderno na mão, e os colegas te chamam para jogar aquele jogo que você não gosta. E em vez de guardar o caderno por medo de ficar de fora, você sorri e diz: "Pode jogar, eu vou ficar aqui desenhando." E você desenha. E o mundo não acaba. E talvez alguém venha até você curioso para ver o que você está criando. Talvez seja o momento em que você tirou uma nota baixa na prova e o inimigo invisível está gritando que você é burro e deveria desistir. E em vez de acreditar nessa mentira, você pega o caderno, vai até o professor e pergunta: "O que eu preciso entender melhor para ir bem na próxima prova?" E você estuda de um jeito diferente. E na próxima prova, você vai melhor. Talvez seja o momento em que você tem uma ideia que parece impossível, que parece grande demais para alguém da sua idade, e o inimigo sussurra que você deveria guardar essa ideia para si mesmo, porque ninguém vai levar a sério. E em vez de guardar, você fala, você compartilha. Você começa, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito. Esses momentos são o campo de batalha onde a sua vida é decidida. Não em grandes dramas, mas em pequenas escolhas cotidianas. E cada vez que você escolhe o propósito em vez do medo, a ação em vez da procrastinação, o crescimento em vez do conforto, você enfraquece o inimigo invisível e fortalece a versão mais poderosa de você mesmo. Conclusão: você já é mais esperto que o seu medo. Nós percorremos uma longa jornada hoje. Falamos sobre a alienação, o perigo silencioso de seguir a manada e entregar o controle da sua mente para os outros. Conhecemos as 6 faces do medo e aprendemos a dar nome a eles, porque o que tem nome perde o poder de assustar. Descobrimos o escudo do propósito definido e como ele organiza a sua energia e te dá coragem para ser diferente. Entendemos o ritmo hipnótico e como ele pode trabalhar a seu favor ou contra você, dependendo dos hábitos que você escolhe cultivar. Aprendemos a ver o fracasso não como um verdugo, mas como um professor que carrega dentro de si a semente do seu próximo avanço. Exploramos o poder da mente aberta e da curiosidade como antídotos contra o medo. Falamos sobre o Mastermind e a importância de escolher com cuidado as pessoas que fazem parte da sua jornada. Discutimos a fé prática no processo e a paciência como aliadas do crescimento. E chegamos à autodisciplina como a ponte entre o sonho e a realidade. Tudo isso pode parecer muita coisa para absorver de uma vez, e é, mas você não precisa aplicar tudo isso amanhã de manhã. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e o seu único passo pode ser simplesmente este. Hoje, quando o inimigo invisível aparecer, quando o medo sussurrar na sua orelha, você vai reconhecê-lo. Você vai dar um nome a ele, e você vai sorrir, porque agora você sabe quem ele é. Você conhece as armas dele, e você sabe que é mais forte. Porque aqui está a verdade que o inimigo invisível nunca quer que você descubra. Ele só tem o poder que você mesmo entrega a ele.
Cada vez que você age apesar do medo, ele fica um pouco menor. Cada vez que você pensa por si mesmo, em vez de seguir a manada, ele perde um pouco mais do controle sobre você. Cada vez que você usa um fracasso como degrau, em vez de deixá-lo ser uma parede, você cresce um pouco mais alto do que ele consegue alcançar. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa saber exatamente o que vai ser quando crescer. Você só precisa começar. Começar a pensar por si mesmo. Começar a agir em direção ao que você quer. Começar a construir os hábitos que vão te levar onde você quer chegar. Começar a escolher as pessoas certas para caminhar ao seu lado. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso até o final, você já provou algo muito importante sobre si mesmo. Você tem a curiosidade e a disciplina necessárias para crescer. Você não é um alienado. Você é alguém que está escolhendo, conscientemente, ser o mestre da sua própria mente. Essa é a maior vitória que existe. E ela começa agora, com você. Se essa jornada fez sentido para você, se alguma coisa que você ouviu hoje te deu coragem para enfrentar aquele medo que estava te segurando, não guarde isso só para você. Compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso, com aquele colega que está prestes a desistir de um sonho, com aquele irmão mais novo que ainda está descobrindo quem é. Inscreva-se no canal Fearless Hub, porque aqui nós estamos construindo uma comunidade de mentes livres, de pessoas que não aceitam ser controladas pelo medo, de jovens e adultos que escolheram ser os protagonistas das suas próprias histórias. Deixe o seu like, comente qual foi o maior aprendizado que você tirou dessa jornada. A sua história importa, a sua voz importa, o seu propósito importa. E lembre-se sempre, o único poder que o medo tem sobre você é o poder que você mesmo entrega a ele. Pegue esse poder de volta, ele sempre foi seu. Nos vemos no topo.